Fala galera, eu sou o professor Cássio Rossi do Concurseiros da Enfermagem, da Dedicare Cursos, e nós iremos falar nesse direto ao ponto de um conceito fisiológico, de fisiologia cardiovascular, de fisiologia do sistema circulatório, e que parece ser um conceito muito simples, mas que a gente observa existir bastante dúvida em alguns profissionais. E o não conhecimento sobre este conceito, ele atrapalha o conhecimento fisiopatológico de algumas doenças que são de extrema importância na prática da enfermagem, na prática da medicina, enfim, na prática do exercício de profissões da área de saúde como um todo. Se eu não souber, se eu não entender, anatomia e fisiologia, principalmente aí no conceito de, obviamente eu tenho que entender anatomia para entender fisiologia, para daí sim eu pensar em entender fisiopatologia, não é? E esse conceito é a pequena e grande circulação. Eu tenho que saber exatamente de onde é que o sangue está indo, para onde é que o sangue vai, para que eu consiga entender realmente todo esse complexo, por exemplo, no infarto, que gera como consequência uma insuficiência cardíaca. Por que é que eu tenho a sintomatologia da insuficiência cardíaca? E para isso eu preciso entender, pequena e grande circulação. A primeira coisa que eu preciso entender, e você marque aí, é que a pequena circulação, deixa eu mudar a cor aqui porque essa cor não dá para ver. Eu tenho que entender que a pequena circulação, pequena, ela tem como função, ela está ligada ao lado direito do coração e ela tem como função, oxigenar o sangue. Ou seja, levar o sangue para ser oxigenado, ganhar oxigênio. Já a grande circulação, ela está ligada ao lado esquerdo do coração e tem como função mandar o sangue para todo o corpo, ou seja, o sangue oxigenado para todo o corpo e ao mesmo tempo trazer o sangue de volta rico em gás carbônico de volta daí para o lado direito do coração para que ele possa ser enviado para o pulmão e seja oxigenado. Não se preocupe, nós vamos entender isso de uma forma esquemática aqui no nosso próximo desenho. Então, voltando, eu tenho que pensar que é como se o meu coração ele fosse dois órgãos distintos. Um que tivesse a função, de levar o sangue para o pulmão para ser oxigenado e outro que tem como função levar o sangue para todo o corpo. Lembramos aqui, que o coração ele tem quatro câmaras cardíacas, sendo que do lado esquerdo, do lado direito, nós temos o átrio direito e o ventrículo direito. E do lado esquerdo, nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Professor, por que você sinalizou com azul o lado direito e com vermelho o lado esquerdo? Porque na prática nós observamos isso. Por que eu disse na prática? Quando eu dava aula de sala de aula, eu fazia uma prática com os alunos que era bastante interessante. Eu pegava duas seringas e eu puncionava uma veia e do mesmo aluno, aquele aluno mais corajoso, eu puncionava uma artéria. E lá a gente conseguia observar
que o sangue arterial, ele é um sangue muito mais claro do que o sangue venoso. Não entraremos neste conceito agora, né? Por que é mais claro e mais escuro? Porque não é o motivo do nosso direto ao ponto. Mas nós observamos isso. Então nós sinalizamos e observamos em vários livros de anatomia que o sangue venoso, ele é sinalizado pela cor azul e o sangue arterial pela cor vermelha. Do lado direito do coração passa sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, e do lado esquerdo do coração passa sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Muito importante lembrarmos deste conceito. E aí iniciamos, né, vamos pegar aqui de verde, iniciamos agora, aliás, vamos pegar aqui de azul mesmo. Iniciamos agora a pequena circulação. A pequena circulação, tá? Ela inicia-se aqui no ventrículo direito, tá? Porque do ventrículo direito, para onde vai o sangue? Sempre que você for pensar em pequena e grande circulação, pense em um determinado ponto e fale de onde o sangue vem e para onde o sangue vai. Se eu disser para você assim, ó, da vênula, de onde o sangue vem para chegar na vênula e para onde o sangue vai. Isso que eu tenho que ter claro na minha cabeça. E é isso que nós veremos agora. Então, a pequena circulação inicia-se no ventrículo direito. Do ventrículo direito, para onde o sangue vai? Do ventrículo direito, o sangue vai para os pulmões. Para os pulmões. Através do que, professor? Através de uma artéria chamada artéria pulmonar. Professor, mas não é sangue venoso? Nós sabemos que a artéria pulmonar, tá? Ela é uma artéria, mas ela é uma das únicas artérias que carrega sangue venoso. Sangue venoso. Então, do ventrículo direito, através da artéria pulmonar, o sangue vai para os pulmões. Nos pulmões, ele pega os capilares, ele vai pela rede capilar que envolve os alvéolos, e dentro dessa rede capilar acontece a chamada hematose. Hematose. O que é a hematose? É a troca gasosa. É a troca gasosa. A partir desse momento, o sangue que era rico em gás carbônico, ele passa a ser rico em oxigênio. Ele joga por um processo de difusão facilitada, ele joga o dióxido de carbono, o gás carbônico para dentro da hemácia, né? Ou seja, o gás carbônico para dentro do alvéolo, e o alvéolo preenche ele com o oxigênio. Lembrando que cada molécula de globina, ela carrega ou uma molécula de oxigênio ou uma molécula de gás carbônico. Isso acontece por um gradiente de concentração, que é uma diferença de concentração, e assim por diante, mas não entraremos nesse detalhe nesse momento. Mas através da hematose, o sangue que era venoso torna-se arterial. Por isso que a partir desse momento eu usarei uma caneta vermelha para dizer o seguinte, que o sangue saindo dos pulmões, ele vem através da veia pulmonar, veia, ou seja, uma veia carregando um sangue arterial, também como exceção aqui, uma artéria carregando sangue venoso, uma veia carregando sangue arterial, e ele vem para o átrio esquerdo, e a partir do ventrículo esquerdo inicia-se o processo de grande circulação. Então, temos que pensar que a pequena circulação, que eu irei sinalizar aqui de verde agora, ó,
inicia-se aqui no ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, veia pulmonar e átrio esquerdo. E átrio esquerdo. E a partir do ventrículo esquerdo, nós iniciamos a grande circulação. A grande circulação, que eu colocarei aqui agora de laranja para ficar mais fácil para a gente entender. E aí como é que funciona? Isso obviamente que é sangue arterial. Como é que funciona daí, professor? O sangue arterial, ele sai do ventrículo esquerdo, ele vai para o arco da aorta, né? A aorta ascendente, o arco da aorta, e através da aorta, da artéria, vamos colocar aqui, ó, da artéria, aorta, ele é distribuído a aorta. Vamos até fazer um outro desenho aqui, ó, né? O corpo humano aqui, ó. Pescoçudo, né? Pescoçudo, então, aqui está o coração, ele sai pelo arco da aorta, e através do arco da aorta ele desce pela aorta torácica, tórax, a aorta abdominal, e partindo da aorta nós temos as ramificações, né? Para os rins, para o pulmão, para o próprio coração. Logo na saída eu já tenho o ramo que esparrama sangue para as artérias coronárias, né? O sistema vértebro-basilar, o sistema de circulação cerebral, tudo partindo da aorta. Mas professor, como é que o sangue daí ele chega lá no meu pé? Vamos prestar atenção, ele sai da aorta, e aí ele vai chegando, ele vai se dividindo, ele pega aqui as artérias ilíacas, e aí eu tenho que lembrar o seguinte, que dentro da artéria, o sangue a artéria ela vai se ramificando, e quando ela vai se ramificar, o que é se ramificar? Um termo importante, a ramificação é quando uma artéria vira duas menores, ou então quando eu parto de uma artéria maior, eu parto com uma artéria menor. E o que é a anastomose? Que é o contrário, que é o que acontece na veia. A anastomose é quando duas veias de menor calibre ou duas vênulas, elas se juntam formando uma veia maior. Então, ramificar é de uma gerando duas. Anastomose é de duas virando uma. Muito importante. E partindo daqui, eu tenho, então, a artéria aorta abdominal, artéria aorta torácica, artéria aorta abdominal, artérias ilíacas, e aí ela chega lá no seu pé. Como é que funciona? Vai se ramificando, chega nas arteríolas, que são artérias de pequeno calibre, que ao se ramificarem, formam a rede de capilares. Gente, é no capilar que acontece a troca de gás com a célula. Ou seja, a célula ela joga para a hemácia o gás carbônico que ela tem, e ela toma da hemácia o oxigênio que a hemácia tem. E aí chega um ponto que esse sangue que era rico em oxigênio, ele volta a ser rico em gás carbônico. E aí dos capilares, o sangue, ele passa pelas vênulas, que vão se anastomosando e chegam e formam as veias, e que daí chega lá na veia, no caso, se o sangue foi lá para o pé, ele chega na veia safena e nas demais veias, que daí voltam com o sangue para o coração. Qual que é a função de uma artéria? Levar o sangue. Qual que é a função de uma veia? Trazer o sangue de volta para o coração. Isso eu não posso esquecer. A artéria tem a função de levar o sangue, a veia tem a função de trazer o sangue de volta. Isso eu não posso esquecer.
tá? Então, muito importante aqui, ó, safena, veia cava, e da veia cava, vamos pegar até marcar aqui, ó, da veia cava eu tenho aí sim a chegada no átrio direito, e a partir do ventrículo direito inicia-se todo o processo de pequena circulação. Então, ó, voltando aqui, ó, ventrículo esquerdo, artéria aorta, chega lá nas arteríolas, que se formam em capilares, e daí chegam nas vênulas, começa a voltar, vênulas, veias, safena, cava, e aí átrio direito, perdão, cliquei aqui errado, e aí átrio direito, tá? Ou seja, com isso, meu Deus, com isso nós chegamos, né? E aí tá aqui de laranja o que é a grande circulação. Pequena circulação, olha lá, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, veia pulmonar, átrio esquerdo. Grande circulação, ventrículo esquerdo, artéria aorta, arteríolas, capilares, subindo, vênulas, veia, safena, cava e átrio direito. E aí o ciclo ele vai se repetindo, se repetindo e se repetindo. Eu tenho que entender isso para conseguir entender fisiopatologia de muitas doenças, tá? Então, importante isso, fixe bem, estude, volte a relembrar conceitos anatômicos que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Um grande abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo.